Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a infantilização da política. É isso, os nossos políticos estão ficando cada vez mais infantilizados. Isso tem muito a ver com o que ocorreu agora, essa semana, quando então um grupo de políticos bolsonaristas de extrema direita literalmente tomou de assalto a Câmara dos Deputados, impedindo qualquer tipo de votação, em solidariedade ao seu líder maior, Jair Messias Bolsonaro, que teve o anúncio da sua prisão domiciliar pelo STF. Bom, a gente pode dizer assim, mas Nelson, mas por que infantilização? Porque não há diálogo. É aquela coisa, olha, eu fui contrariado, então a gente vai chegar aqui na Câmara dos Deputados e vamos impedir qualquer tipo de votação. Por quê? Porque eu quero. Porque eu fui contrariado. Tá? Porque nosso líder maior foi preso. Tá? Não há diálogo. Há aquela coisa do tipo, é um grupo impedindo qualquer tipo de ação. Lembra muito a postura autoritária de crianças mimadas. A história, lembra da história, por exemplo, do menino, quando se jogava a bola, que tinha um menino que era dono da bola, que se não fosse do jeito dele, levava a bola para casa. Então, em posturas absolutamente infantis, as coisas é assim, olha, ou é do meu jeito, ou vocês fazem do meu jeito, ou a gente não vai fazer mais nada, a gente vai impedir qualquer tipo de ação, qualquer tipo de votação na Câmara de Deputados. Isso é uma postura infantil. Tá? E é isso que eu vou analisar aqui com vocês rapidamente. Mas pessoal, antes de começar tudo isso, e analisar também tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade de deixar seu comentário. O canal também é seu. Na história, gente, existe assim algumas posturas de políticos que podem se apresentar como pais ou mães, né? Mas tu tem algo inédito, políticos se comportando como crianças. É algo novo. Que eu acho que vocês devem ter ouvido falar, é uma expressão que é muito usada na história, chamado de pai dos pobres. Pai dos pobres era um título que era utilizado, que era, digamos assim, era uma espécie de marca de Getúlio Vargas. Tá? Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, entre as décadas de 30 e 40, usava muito uma política populista, né, de se apresentar como um paizão, né, com uma postura de protetor dos mais pobres, dos mais humildes. Isso leva ao que é chamado de populismo, né? Que é uma tática, é uma estratégia política que é muito usado aqui no Brasil, no sentido, por exemplo, de infantilizar a população brasileira. Como assim? Transformando o cidadão brasileiro em crianças indefesas. É daí que vem, por exemplo, aquela ideia do salvador da pátria, né? De que alguém que vai nos salvar, sabe, do momento tenebroso, ruim, difícil, sabe? É uma ideia paternalista, que acontece muito nas políticas aqui no Brasil, como também na América Latina de uma maneira geral. É muito isso. Porque o que acontece, gente? Um governante, ele não deve se apresentar como um pai, nem como uma mãe. Ele é um servidor público. E como um servidor público, ele está aqui para nos servir. Por que, Nelson? Porque no modelo democrático, quem manda é a população. Né? Então, por isso, não pode, o governante não pode se apresentar como um paizão, nem como uma mãezona. Mas isso é uma tática muito comum dos políticos populistas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está verificando uma nova era na política, em que os políticos eles estão se tornando não mais adultos, mas sim crianças, comportamentos mimados. Desde da ideia da polarização, porque a polarização não existe a ideia do diálogo, existe uma ideia do que? Do meu primeiro, certo? Eu transformo o meu líder político, na verdade, como um ser sobrenatural. Não existe um diálogo, por exemplo, olha, eu tenho um adversário, tá? Eu tenho um debate político, não é isso. Na polarização, que tem a ver muito com esse lado emocional, você tem uma coisa do tipo, ele não é meu adversário, ele é meu inimigo. Eu preciso acabar com o meu inimigo, eu preciso destruir meu inimigo. Tá? Aquela ideia, por exemplo, de levar para um lado pessoal mesmo, literalmente, há um ataque pessoal. Tá? Não há um diálogo civilizado do ponto de vista democrático. Porque entenda assim, gente, na democracia é salutar, é natural que haja o debate, que haja
a situação, a oposição, e haja o debate, né, de ideias, tá? Por alguma coisa, defendendo alguma coisa. A política é isso, né? Parte disso, até porque a própria política ela é de origem grega, né? E está ligada a uma palavra denominada de dialética, que é a ideia de dialética que vem de diálogo, conflito, embate, mas é um diálogo, tá? A grande questão é que nós estamos verificando que uma parte dos nossos políticos, eles têm apresentado nos últimos tempos justamente uma postura emocional demais, arbitrária demais, infantilizada demais. Porque você se sentir contrariado ao ponto de se reunir com os seus para ir para a Câmara dos Deputados, certo? Tomar a cadeira do presidente dos deputados, né? Ficar ali, sabe? Fazendo protesto, impedindo qualquer tipo de votação, como uma criança mimada e birrada, sabe? É o fim da picada. E a gente está verificando essa infantilização, que é cada vez maior, né? Falando em criança, tive até coisas malucas, do tipo, uma deputada do PL, nesse mesmo caso fatídico, em que levou a sua filha de 4 meses de idade. Tá? E ela ainda argumentou assim, não, eu levei a minha filha como uma forma de proteção. Que a filha vai virar o que? Escudo? De quê? Alguém vai dar um tiro neles? Alguém ia maltratá-los? Alguém ia, digamos assim, agredi-los? Então, o que ela fez? Ela usou a filha como um escudo? É isso? Sabe? A própria declaração da mãe, a deputada, é absolutamente estranho. Tá? E nessa situação, inclusive, o próprio Estatuto da Criança, né, verificando algumas situações, a própria mãe, na verdade, ela acabou infringindo 4 ou 5 artigos do Estatuto da Criança ali. Por quê? Porque a criança, de alguma maneira, ela foi utilizada como um objeto, né? Como um objeto de proteção. Né? Proteção de quem? Dela, dos seus companheiros políticos. Então, a gente está vendo uma situação bastante peculiar, né? Que é assim, eu não posso ser contrariado. Então, se eu for contrariado, eu preciso usar o quê? A ação a mais extrema possível, tá? Porque eu entendo que democracia é eu fazer o que eu quiser. E vamos lembrar mais uma vez que, pegando um pouco aqui o filósofo Kant, em que ele diz que democracia, quer dizer, aliás, que liberdade não é você fazer o que você quer, mas muitas vezes você fazer o que você não quer. Por quê? É muito fácil você fazer aquilo que dá na tua cabeça. O problema é que quando você faz isso, você está mais próximo dos animais irracionais. Enquanto que a ideia da liberdade é você ter que acatar até coisas que você não quer. Então, de repente, poxa, o meu líder político, né, ele sofreu uma derrota política, digamos assim, tá? Eu tenho que, na verdade, aceitar essa condição num primeiro momento, por quê? Porque é uma lei, isso está em lei. Se houve, na verdade, um decreto, houve, na verdade, uma sentença, eu devo respeitar. O que eu devo fazer é criar uma maneira de tentar dialogar, de tentar verificar uma forma mais adequada possível no sentido de sair dessa situação, de poder talvez tirar o meu líder político. Mas não, não é isso que você tem. Você tem aquela coisa do tipo, não, vamos ficar aqui na cadeira do presidente da Câmara dos Deputados, vamos ficar aqui, todo mundo aqui birrado, todo mundo aqui fazendo birra, todo mundo aqui tendo um comportamento agressivo e ninguém vai trabalhar. Por quê? Porque contrariaram os meus interesses políticos. Então esse é o nível dos políticos que existe hoje no Brasil. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Esse nível tem muito a ver também com a população. Porque a gente tem que entender que muitas vezes os políticos que nós temos, eles são reflexo da sociedade que existe hoje. Então, é importante frisar que quando se vota em político desse nível, é porque também o eleitor está no mesmo nível. Então devemos fazer também uma meia-culpa e ter mais cuidado na hora de eleger políticos, não pela questão emocional ou simplesmente por uma questão ideológica, mas por uma questão de racionalidade. Afinal de contas, a política é uma arte, a arte de argumentar, de debater, de discutir, de dialogar.
e não a arte do meu primeiro, dane-se o resto. Tá? Essa política desse tipo não funciona, porque ela não é democrática, ela é autoritária e intolerante, como toda criança mimada e birrada. Então, nesse sentido, gente, podemos dizer que a política de hoje está passando por um problema sério. A nossa política, a infantilização dos políticos, é um sintoma também do período em que nós estamos vivendo. Um período difícil e complicado, em que as pessoas votam em qualquer um, tá? Sem ter, na verdade, o discernimento de entender se aquele político realmente ele é adequado numa representação política. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.